Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Neste vídeo eu gostaria de falar sobre a forma do livro do Apocalipse. Bem, a maioria dos estudiosos concorda que o livro do Apocalipse ele é apresentado como usando a literatura apocalíptica, profética e também carta. Então é uma profecia apocalíptica em moldes de carta. Vamos aqui então observar cada um desses aspectos. Em primeiro lugar, nós temos ali a literatura apocalíptica. E a literatura apocalíptica é aquela literatura que faz uso de várias imagens, símbolos, cores e também faz uso de um grande aspecto relacionado aos números, por exemplo. A literatura apocalíptica, ela não aparece apenas no Apocalipse de João. O Apocalipse de João lança a mão da literatura apocalíptica, mas outros apocalipses que surgiram também fizeram uso da mesma literatura. Por exemplo, o Apocalipse de Abraão, o Apocalipse de Pedro e assim por diante. Há também literatura apocalíptica no texto de Daniel, por exemplo, que é o texto do profeta Daniel que temos no Antigo Testamento. No caso do Apocalipse, a literatura apocalíptica ali, ela apresenta uma luta cósmica, uma batalha cósmica, em que, de um lado, nós temos o Cordeiro e as forças do Cordeiro, e do outro lado, a besta e as forças da besta. E as pessoas então são chamadas a escolher um dos lados, ou o lado do Cordeiro ou o lado da besta. O fato é que nós temos por clareza, à luz do Apocalipse, que o Cordeiro ele é o vencedor. Embora a besta em alguns momentos pareça estar vencendo, e aqui e ali isso fica claro, mas no pano de fundo da história fica claro para nós que a besta só vence até onde Deus permite ela vencer. Porque no final o Cordeiro derrota de maneira definitiva a besta e então no final o Cordeiro vence e as forças do bem vencerão. Então, isso serve também, ou servia, para animar os cristãos daquela época que estavam passando por dificuldades frente a algumas perseguições relacionadas ao Império Romano. Serve também, ou serviu, para fazer com que os cristãos escolhessem um lado e mostrar para eles que valia de fato a pena ficar do lado do Cordeiro. Assim como mostra para nós que vale de fato a pena ficar do lado do Cordeiro. Porque embora reinos se levantam, impérios se levantem, como ainda vão se levantar, aquele que está do lado do Cordeiro, no final ele vencerá. Então o livro do Apocalipse, ele fala de esperança. Em segundo lugar, o livro do Apocalipse, ele é apresentado também em forma de profecia. Por exemplo, Michael Gorman, no livro Lendo o Apocalipse com Responsabilidade, ele diz que por 5 vezes, em 5 oportunidades, o Apocalipse declara ser um texto profético e também qualifica a atividade de João como uma profecia. O texto então destaca a ideia de que João, como um profeta apocalíptico, ele recebe a missão de escrever a visão que lhe foi concedida pelo Senhor. E ele então deveria apresentar isso. Logo, o Apocalipse tem esse caráter profético. Quando nós olhamos para a ideia de profecia no Antigo Testamento, nós vamos perceber que no Antigo Testamento a profecia tinha pelo menos 3 características. A primeira característica era a característica da alerta. O profeta veterotestamentário, ele buscava alertar o povo diante das mazelas que o povo estava vivendo, e no Antigo Testamento, por muitas vezes, por conta da idolatria. Ou seja, o profeta buscava mostrar que o povo estava se curvando diante de outros deuses e isso então desagradava a Deus. E em virtude disso, eles sofreriam a punição, eles sofreriam o juízo. Então, o caráter profético do Antigo Testamento
era um caráter que o profeta visava alertar a nação. Ora, no livro do Apocalipse, João tem a mesma perspectiva. Ele quer exortar com o sentido de alertar a nação, alertar o povo daquele tempo e alertar o povo de Deus ao longo da história da humanidade, visto que o Apocalipse tem o seu caráter escatológico. Em segundo lugar, dentro da sua perspectiva profética, o Apocalipse também traz a ideia de consolo, porque o profeta no Antigo Testamento, ele também buscava consolar a nação, ou seja, Deus não havia desistido da nação, Deus não havia se esquecido da nação. Embora por algum momento o império, os babilônios pudessem estar prevalecendo, ou os egípcios, ou os medo-persas, Deus não havia se esquecido da nação. E isso servia de consolo para aquela nação. De igual maneira, o Apocalipse também, dentro do seu caráter profético, serve de consolo para a igreja em todas as eras e em todos os tempos. E, em terceiro lugar, o caráter profético do Antigo Testamento visava o anúncio de juízo, ou seja, Deus é o juiz que puniria a nação por andar distante dos seus caminhos. Então, dentro do caráter profético do livro do Apocalipse, João também apresenta essa ideia de juízo. Deus é aquele que domina sobre toda a história e no final ele exercerá o seu juízo, porque o Cordeiro venceu e esse Cordeiro agora se assenta no trono e a história é dominada, é controlada pelo Cordeiro, isto é, o Cordeiro exercerá o juízo. O mal não ficará impune. A injustiça não ficará impune. E em último lugar, essa profecia apocalíptica, ela é apresentada nos moldes de carta. Isso fica muito claro, não é? Nós temos inicialmente, assim como uma carta do apóstolo Paulo, a identificação do autor, e nós temos também a identificação dos destinatários, visto que quando João ali escreve o Apocalipse, João está direcionando o Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia. E o Apocalipse, portanto, ele é apresentado em forma de carta, em forma de epístola. Diante disso, nós temos o Apocalipse como uma profecia apocalíptica que é apresentada nos moldes de carta. Eu espero que tenha te ajudado. E se você gostou desse vídeo, nos ajude também compartilhando o mesmo. Um grande abraço.